O encontro, que durou cerca de 3 horas, terminou sem anúncio de porcaria nenhuma. Mais cedo, o ministro Fernando Haddad, cacique da Tributano, tinha dito que o anúncio do pacote fiscal estava pronto para ser anunciado. Mas não aconteceu. O presidente Lula fez ontem, no Palácio do Planalto, uma reunião com uma equipe econômica do governo e com outros ministros para tentar definir as linhas gerais do pacote de corte de gastos. Porém, contudo, no entanto, todavia, o encontro, que durou cerca de 3 horas, terminou sem anúncio de porcaria nenhuma. Mais cedo, o ministro Fernando Haddad, cacique da Tributano, tinha dito que o anúncio do pacote fiscal estava pronto para ser anunciado. Mas não aconteceu. E as conversas devem seguir no dia de hoje. Um novo encontro entre ministros e área técnica da Casa Civil está em andamento neste momento e estão reunidos desde as 14 horas e 10 minutos, horário de Brasília, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Carlos Lupe, da Previdência Social, Simone Tebet, não sei o que ela faz, e Wellington Dias, Desenvolvimento Social, e Esther Dweck, que apesar do nome técnico, né, não parece ter muita técnica no Ministério da Gestão e Inovação. E o Haddad também hoje, ele foi responder, né, algumas pessoas, ele falou que estava muito confiante, né, de juros, de dólar. Aí perguntaram, por que o senhor está confiante? Aí ele ficou sem responder. Ele ficou sem saber o que responder, né? Desse mato sai cachorro, professor? Creio que não. A reunião que foi feita é uma reunião protocolar. Mas cachorrada sai. Com certeza. O problema todo, Pavinato, é que eles estão tentando, de alguma forma, tentar enganar o empresariado para que o empresariado ponha uma fé e tente, de alguma forma, regular a Bolsa. Qual é o grande problema da Bolsa? A Bolsa, ela trabalha exatamente com expectativas. Ora, de repente, uma coisa foi falada, cria uma sensação, a Bolsa sobe, o dólar desce. Ponto. O problema todo é quais são os elementos concretos que vão ser trazidos em relação a isso. Não me parece que será trazido qualquer resultado, porque eles têm um único problema para resolver. Qual é o problema? Aumentar a arrecadação para cumprir os gastos da dívida de campanha que eles têm, que reuniu de Boitatá, Curupira, para fazer a porcaria desse governo que está aí, que não é um governo que tem nenhum projeto de país. Ponto. Então eles precisam pagar isso, aí eles precisam enganar o povo com medidas assistencialistas, eles precisam pagar os artistas que ficaram irritados, porque a EBC está fazendo novela agora, olha que coisa curiosa. Vai fazer novela, vai encher de artista ali que não sabe pra porcaria. Sabe qual vai ser a primeira novela? Vai ser Chiquitetas. Chiquitetas. Vai fazer... Mas olha que detalhe, aí o Haddad disse que não chegaram a nenhuma medida. Claro que eles não chegaram a nenhuma medida, por quê? Porque a única coisa que eles podem fazer nesse momento é o Haddad dizer assim, puta, o dólar está indo lá em cima e a expectativa dos investidores está lá embaixo. Então vou fazer o seguinte, vou fazer de conta que eu trabalho. Aí, aquilo que vocês estavam se queixando, o problema não é o trabalhar ou não trabalhar e o dia que trabalha. Porque o Haddad ia viajar. Lembra que o Haddad ia estar fora essa semana. Transparência, porque de repente podia até estar trabalhando lá fora. O problema todo é qual é a transparência. Você vai fazer o quê? Por que você vai fazer? Wi-Fi? Não precisa, só ligar. Aí ele pega e diz assim, não, eu volto porque ia ser um engano o empresário. Não, o empresário não é enganado. O empresário está lidando apenas com a expectativa. Então ele fica apostando na Bolsa em função das expectativas que criam e das esperanças. É só isso. Aí ele engana por um tempo. Aí depois ele volta, olha, aí cai lá embaixo. Aí o pessoal vende lá embaixo para comprar lá em cima. É um jogo, só que a única pessoa que está se prejudicando com isso, do fundo do coração, não é o investidor, não é o governo. É o povo. Somos só nós. Porque nós que sofremos as consequências. Já era para ter tido uma definida a questão fiscal, já era para ter definido a questão do teto, já era para ter definido a questão dessa reforma tributária imunda, nojenta, que não serve para nada. É uma reforma inadequada, errada, mal estruturada. Mas eles não vão fazer isso. E aí eu concordo contigo dos deputados lá. Eles tinham que estar aqui, não é porque é dia de trabalho apenas,
é para fazer as obstruções. Era isso que eles deveriam estar fazendo. O professor usou uma frase que para mim é muito significativa, né? É vícios privados, benefícios públicos. É a fábula das abelhas, certo? Vícios privados, benefícios públicos. Só que ao contrário, isso é o que estou dizendo, vícios públicos não refletem benefícios privados, porque quem é público, quem se locupleta, se remunera com dinheiro público, não pode ter os benefícios privados. Mas não é o que a gente vê acontecer no Brasil. Né? No Brasil, ser povo seria assim, vícios do povo, benefícios públicos. Mas não. Aqui, ser povo não tem seu bônus e seu ônus. Ser povo no Brasil tem seu ônus e seu ânus. E só. É ou não é? Pois é, e você vê que a grande parte do mercado financeiro e do empresariado apoiou a reforma tributária porque tem o grande interesse direto nisso. Parte desse empresariado que faz parte desse capitalismo brasileira, capitalismo de Estado, que o maior contratante no Brasil é o poder público, contrata de tudo, saúde, educação. Até o Tarcísio estava discutindo isso na LESP recente, que você tem verba carimbada obrigatória para educação, e falou, às vezes você tem que inventar gasto, porque tem obrigatoriamente que gastar em determinado setor, ele estava pedindo pelo menos uma margem. E essa turma que apoiou a reforma tributária, principalmente do mercado financeiro, foi no sentido de que eu vou achacar aqui com imposto, então não vou quebrar o fiscal, vai estar tudo ok. Só que como o governo do PT é muito ruim, mesmo com a reforma tributária que prometeu achacar o povo, as coisas vão degringolando. E você vê o dólar subindo, como o professor colocou, o mercado financeiro trabalha com expectativa. E aí o que está sendo legal nesse ponto é que estão revivendo muitos posts da turma, artistas, enfim, da própria Simone Tebet, do Haddad, criticando o dólar alto anteriormente. Eles criticavam na faixa dos 4,20 e atribuindo 100% da culpa ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes. E agora eles simplesmente silenciam. É o cristalino exemplo que a gente falava na eleição dos artistas. Eles têm preço, eles têm lado, não estão se importando com o país, com nada. Eles estão se importando com o bolso deles, com estar bem ali na patotinha, mas só para fechar, grande parte desses artistas, na verdade, não sabe absolutamente nada de nada. Ele sabe decorar um texto, e vai lá e fala, eu decorei esse texto. Aí ele é treinado a falar sobre, agora me mandaram falar sobre o dólar, sobre as férias, sobre isso. Eles vão lá e falam e, lamentavelmente, engana muita gente, mas acho que cada vez menos gente acredita nessa turma. Porque quem cochicha o rabo espicha. É porque a gente estava no papo, eles... Estava no papo aí? Continua aí. Não. Você viu como a gente é, né? Continue. João tá falando, a gente estava no papo aqui. Mas você não acha, Geisiane, que o governo do PT... Imagina que o Brasil é um rodízio de carne. Uma churrascaria, tem rodízio de carne. Pô, no Brasil? Né? É sushi. Então, imagina que o Brasil é um rodizião. Esse governo... Parece aquele povo que vai no rodízio, come até estufar, vai no banheiro, vomita tudo, dá uma meia hora, lava a boca e volta para comer? É tipo isso. Olha, essa parte fiscal e toda a economia do Brasil, ela demonstra bem como é possível você fazer uma péssima gestão e como é possível você fazer uma gestão boa ainda que o mundo esteja em crise, desde que você tenha as ideias certas. A gente está pegando aqui, a gente bate recordes. Pode ver aí, começa a reparar na imprensa, a cada 3 meses, a cada 6 meses, sai manchete dizendo que nós batemos recorde de arrecadação. Vocês sabem que eu não gosto dessa palavra. Não é arrecadação, porque eu não estou doando voluntariamente ao Estado. O Estado bateu recorde de ir lá e pegar dinheiro do povo por meio do imposto. É isso. Ou seja, dinheiro tem. Dinheiro não falta, sempre teve muito, assim, é um dinheiro que a gente não consegue imaginar, porque realmente é uma quantidade muito grande e a maioria esmagadora da população brasileira nunca terá acesso a essa quantidade de dinheiro. Então, assim, dinheiro tem, e tem muito, e ainda assim a gente não consegue ter uma boa administração do país por um motivo muito simples. O projeto de poder do PT, do Lula e de toda a rapaziada ali, de toda a galera que é camarada dele, nunca foi de desenvolvimento do país, mas um projeto de poder, de manutenção de poder de algumas pessoas que já ocupam determinados cargos, de dinheiro, e aí tem toda aquela história bonita, narrativa bonita de que é pelo social, de que é pelo bem, de que é pela vulnerabilidade, dos que estão em vulnerabilidade, mas não é. Na prática, quem não tinha um discurso tão azeitado em relação, sei lá, o que a imprensa gostaria de ouvir, era a gestão bolsonarista e ainda assim fez um trabalho impecável
no que diz respeito à economia. Um trabalho impecável durante a pandemia, entregou inclusive a conta no azul. Vocês têm noção do que é isso? Você pegar um país quebrado, passar por uma pandemia mundial, onde estava todo mundo aterrorizado e todas as economias estavam ali na corda bamba, porque era um fenômeno mundial, terminar a sua gestão e entregar as contas azul, batendo recordes inéditos, como a tais das empresas públicas, né? Que não é pública, na verdade. Então, assim, você entregar isso, você conseguir esses feitos inéditos com todo mundo contra você, absolutamente todo mundo. A imprensa contra você. É importante dizer, às vezes, dentro da própria equipe, porque assim, o Estado ele é tão grande, tão aparelhado, que cargos pequenos são aparelhados também, estão contra você. A Mariana, sempre confundo ela, tadinha, Marina Helena, que trabalhou na equipe do Paulo Guedes, disse que um dos primeiros sustos dela foi quando ela viu o tamanho da burocracia e o tamanho do aparelhamento. E ela tinha dificuldade para trabalhar lá dentro. Descobriram estatais que ninguém sabia que existia, ela né? descobriu assim, meu Deus, isso existe. Então, assim, existe isso, todo mundo trabalhando contra. E ainda assim você entregou uma boa gestão. Por quê? Porque as ideias eram certas. As ideias da esquerda, da forma como eles olham a economia, não interessa. Pode ser qualquer um, vai dar errado. Pode não dar errado agora. Mas uma hora vai dar errado, porque essas ideias estão erradas na sua base. Então não tem como eu construir um prédio na areia. Já dizia a Bíblia. Não tem como construir uma casa sólida na areia. E aí, só para fechar, o que o professor e eu aqui cochichávamos, quando o João falou a respeito dos artistas não saberem, eles não sabem, de fato, eles não entendem absolutamente nada. Não é nem de interpretação, no caso. Pois é, muitos não entendem sequer da... Malhação, sabe? Muitos sequer não entendem da interpretação. E aí o professor falou assim, é por isso que eles defendem a pauta social. Mas os artistas não entenderem não me parece problema. O problema é o governo não entender. As pessoas do Ministério da Economia não entenderem. Aí é assustador. Porque eles mostram que eles querem cortar os gastos. E aí, aí você vê que no Ministério é que eles são artistas. Aí eles são artistas. É aí que você vê um show de impetrepação. Exato. Agora, veja, eles mostram que eles querem cortar gastos, desde que não tenha que reduzir despesas. É mais ou menos assim. Do meu Ministério ninguém tira, do meu também não. E por que o presidente pouca, meu pirão primeiro. Pois é, mas o presidente podia ter aproveitado esse momento para rever uma fala dele e dizer que não vai trocar aviões, que ele falou aviões, meus e dos meus ministros, que precisam de aviões mais novos. Disse ele, será preciso cair um avião para vocês perceberem o estado dos aviões da FAB. Ele, inclusive, está ofendendo a FAB quando fala uma coisa dessas, que faz o seu trabalho direito. Olha, a aviação é uma coisa que eu conheço muito bem. Dizer que os aviões são antigos, ultrapassados. Tem aviões que voam no Canadá, por exemplo, que têm 80 anos de idade, tendo a manutenção em ordem. O avião do presidente é novíssimo. Teve um problema de gestão de pássaro ou coisa parecida. É que ninguém sabe se foi essa história bem esquisita. A FAB não se envolveria diretamente, na minha opinião, os oficiais da FAB. Mas, de toda maneira, é um avião impecável. Não é a questão dos aviões que vai fazer a economia toda, mas é o exemplo. Qualquer um que já trabalhou numa empresa, em um organismo sério, sabe que o exemplo começa de cima. Se ele não der a sinalização de corte de despesa, o ministro não vai dar a menor atenção para o pedido dele. E, como disse o Suano, quem vai pagar essa conta somos todos nós e principalmente os mais pobres. Esses que vão sentir com a alta do dólar, que gera inflação e gera aumento dos juros, e todos eles têm seus crediários a pagar e ficam muito apertados. Professor Suano, a gente falava aqui, devolvendo no que a Geisiane falava, que o senhor ia emendar, né? A causa. A gente falou aqui essa semana. Para a esquerda interessa a causa, não a consequência. Não nem sabe qual é a causa. Eles querem estar na briga pela causa. Pela causa. A consequência não importa, é a causa. Não interessa, é a causa. A única coisa que eu vou dizer, que bom que ele queira, sabe por qual razão? Sabe de onde que ele vai tirar esses recursos? Do Ministério da Defesa, para comprar o seu avião. Parabéns, eu espero que tirem da Força Aérea, porque não esqueçam que o cara que pilotava o avião dele hoje é o presidente do Superior Tribunal Militar. Vai ser retirado da Força Aérea. Talvez aí as pessoas comecem a entender como que funcionam as coisas, ao invés de só estar fazendo de conta ou algum tipo de bajulação. É a única coisa interessante desses aviões. É a única coisa interessante. As pessoas precisam saber de que lado estão. Elas precisam saber que elas precisam saber que não são instituição de governo, são instituição de Estado. Por isso não tem que estar apoiando ninguém porque é bonitinho. Nossa, eu nunca imaginei que eu poderia falar um dia com o presidente da República. Eu acho que foi um general do Exército que falou isso. O que é isso? O
que é isso? Como é que alguém vai falar um Islândia. negócio desse? Mas tudo bem. E só para encerrar, foi quando a Gigiane estava falando da questão do Bolsonaro. Não conheço o Bolsonaro, não tenho a menor intenção de conhecê-lo, não estou aqui para defendê-lo. Mas quando você falou o que ele conseguiu, a proeza que ele conseguiu, ter pego um país quebrado, apesar do Temer ter feito muita coisa, tá? Pegou um país quebrado, enfrentou uma pandemia, enfrentou uma guerra que ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Ele ter conseguido? Parabéns, é isso mesmo. Merece aplauso. Não é porque eu estou aqui para bajular o Bolsonaro. Não conheço o Bolsonaro, não tenho intenção de conhecê-lo, não faço questão de conhecê-lo. Tá? É só por uma questão simples, é uma questão de lógica e de realidade. É a estrutura que está em jogo. E o que é essa estrutura? Alguém que fez o que era necessário fazer. Cometeu erros. Claro que cometeu erros, todo mundo comete. Dentre eles, se acompanhar de gente que não valia nada. Professor, Botou gente em volta e nesse dele. ponto, só me permita, só para fechar, a questão que ele deixou tudo no azul, perfeito, só que isso fica de lição para a direita quando voltar ao poder, se é que vai voltar, que você precisa mudar a estrutura. Se você não mudar a estrutura, você vai fazer uma boa governança e depois, se a esquerda ganha, eles pegam tudo de novo e queima tudo de novo. E no primeiro ano, já as estatais já foram pro vermelho. Você imagina entregar estatal com lucro recorde na mão do Lula. Falou, A gente só tem expectativa de que essa porcaria que está sendo feita agora não quebrou na metade de 2023 porque ele entregou uma penca de dinheiro nas mãos dele para eles quebrarem tudo. Pior isso que tá é, e você gastando. fica nessa, né? É o menos pior. vou fazer Hoje em dia O nós doutor estaremos Luiz mais falou. quebrados. E olha a esculhambação. No momento em que a gente deveria já ter aprovado, que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela fala do montante. O que é a LOA? A Lei Orçamentária da União é aquilo que você pode gastar e como você vai gastar dentro do que foi aprovado na LDO. Não votaram a LDO e já estão tratando da LOA. Isso é uma esculhambação, cara. Isso aqui não tem como dar certo. Posso Não tem como dar rapidamente certo. fazer mais um comentário sobre essa esculhambação? Pode, claro. Tiraram uma série de leis de responsabilidade fiscal para colocar esse tal arcabouço fiscal. Quando a gente abre o Caldas Aulete, que é o dicionário que eu mais respeito, primeira definição de arcabouço Eu também, eu tenho 6 volumes esqueleto. em casa. Eu tenho de 5. Esqueleto. Agora pense, eles têm um esqueleto fiscal. Só o nome, quem escolheu esse nome? A gente já fica pensando, só podia estar pensando bobagem. Você lembra que o é quem Simone chama Tebet aborto de falou? direito reprodutivo. Não, nós já temos a estrutura, só faltam os números. Meu Deus, ministro. É igual E ele usa o umas obeso, palavras né? super O obeso avançadas. compra roupa menor. Fala, não, eu vou caber. É projeto verão. É só emagrecer que Aí entra. paga um ano de academia e não vai o dia. Se não couber, processa a loja. Não. É igual o homem lá que entrou no Tinder. Ele ficou 4 anos no Tinder. É verdade essa história. Ele ficou 4 anos no Tinder. Você não lê a pauta mesmo antes, né? Porque tava lá. É a última da pauta, né? O homem ficou 4 anos no Tinder, não arrumou um encontro da processando o Tinder. Se fosse no Brasil, ganharia a ação. Que é no Brasil, alemão? No Brasil. É no Brasil. É no Brasil, isso então aí. vai ganhar, então Outro vai que ganhar. não lê a pauta. Você manda vai a pauta ganhar. pra ele. Pois é, em Porto Alegre. Então vai ganhar. Porto Alegre. Vamos falar que é o direito ao feito. Daqui a pouco vão estar obrigando a gente a ter que manter. Nós, Biobades, eu, Geisiane, por exemplo, nós vamos ter que ter uma cota para atender os feios, né, Geisiane? Os feios. Imagine que coisa! Imagine que coisa, nós vamos ter que atender os homens feios Não, desse pra país. mim é pior. Eu vou ter uma cota que eu só vou. O movimento permitirá somente que eu me relacione com pessoas negras. Eu não posso me Tem um relacionar. termo quando vai com branco, né, que é palmitagem. Esse não é palmitagem. Palmitagem? O que é palmitagem? Quando uma pessoa negra fica com um branco. Porque o branco entra com Segundo o palmito? movimento negro, eu não O sei. que é isso aí? Eu não sei, eu não entendi. Não, esse movimento Tem a ver negro com chama de palmito? palmitagem. Tem a mas ver se com o for- palmito. Tem a ver com o palmito? Calma, com o palmito mesmo. Então, tem a ver com o palmito, pô. Que coisa mais deselegante. Mas eles chamam O mesmo, palmito acusam. ali, o palmito. O palmito, Né? O palmito. o- Roliço ali, o palmito. Que coisa mais horrorosa. Bom, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.